de fazermos a leitura de um versículo que está no Salmo de número 19, Salmo 19, verso 7. Esse versículo diz: a lei do Senhor é perfeita. Amém, irmãos? Isso já é tremendo para a minha vida e para a tua vida. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor não é como a lei dos homens. Eu gostaria, me perdoe, irmãos, aquele que estiver no controle aí do ar-condicionado, eu acho que está um pouco quente, estou vendo pessoas aí se abanando, então quem estiver no controle, dá uma melhorada para a gente aí, fazendo uma gentileza. Irmãos, a lei do Senhor ela é perfeita, diferente da lei dos homens, que precisam de quando em quando sendo adequadas para atender às necessidades da sociedade. A lei do Senhor ela é perfeita, e sendo perfeita ela é imutável, uma lei que não muda. E não basta isso, que a palavra de Deus diz nesse versículo, é que ela é perfeita e ela refrigera a alma. Aquele que anda, aquele que vive sob a lei do Senhor, ele tem o refrigério para a sua alma. A própria palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. À medida em que nós andamos sob a luz da palavra de Deus, à medida em que nós andamos sob a lei do Senhor, nós encontramos refrigério. Por quê? Porque estamos andando na luz, estamos andando no caminho certo, estamos andando na direção certa. Então, desta forma, irmãos, nós já falamos no domingo passado, aquilo que eu chamei de estrutura básica das leis do reino de Deus. São 7 pontos, 7 itens. E por que uma estrutura básica? Porque a partir disso nós podemos aí, ampliar muito, de acordo com a própria palavra de Deus. Por isso eu disse há pouco, quando se trata a respeito do reino de Deus, não é um assunto que se esgota, eu vou parar porque não tem mais o que falar, ao contrário. Essa estrutura que nós colocamos aqui, segundo a direção do Espírito Santo, é uma base para, a partir dali, nós entendermos a lei do Senhor, os preceitos do Senhor. Mas falamos, no domingo que passou, a respeito de 3 colunas desta estrutura. A primeira delas é o amor. Já falamos a respeito do amor, falamos também no domingo passado a respeito do perdão, e falamos também a respeito de bondade. Observe bem, irmãos, só falando a respeito desses 3 itens, e o que segue na sequência vai no mesmo raciocínio, isso é coisa que diz respeito à igreja, ao povo de Deus, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Por quê, irmãos? Porque eu e você sabemos, todos nós sabemos, que o mundo em que nós vivemos, o mundo lá fora, ele é carente de amor. O mundo lá fora é carente de perdão. O mundo lá fora é carente de bondade. E eu já disse aqui, em ministração anterior, que o reino dos céus, que foi inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, ao terceiro dia Jesus ressuscita, depois de 50 dias da sua ressurreição, ali no dia da festa de Pentecostes, é inaugurado a era da igreja, a história da igreja começa ali, quando o Espírito Santo é derramado sobre aquelas 120 almas que estavam ali no cenáculo, esperando pela promessa, ali começa, e o reino dos céus a partir dali, porque neste momento Jesus já era assunto ao céu, Jesus já estava à destra do Pai, o reino dos céus ele passa a ser expressado através da igreja. É a igreja quem expressa o reino de Deus, portanto é a igreja quem deve expressar a bondade, é a igreja quem deve expressar o perdão, é a igreja quem deve expressar o amor, é a igreja que deve expressar tudo aquilo que nós vamos ainda tratar com os irmãos nesta noite. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: resplandeça diante dos homens a vossa luz, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Essa responsabilidade, irmãos, não pesa sobre o mundo, essa responsabilidade pesa sobre nós, esta responsabilidade pesa sobre a igreja, a responsabilidade, conforme disse o próprio Senhor, de ser o sal desta terra e de ser a luz deste mundo. Então, dando sequência à constituição do reino dos céus, essa estrutura das leis do reino de Deus, eu quero hoje ir para a 4ª coluna, o 4º item, que é misericórdia.
Falamos de amor, perdão, bondade, e agora, neste momento, vamos falar de misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo de número 7. Esse texto diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Segura para nós aí. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia anda de mãos dadas com o perdão, pois é o ato de absolvição de uma culpa. Vemos isto claramente no plano redentor de Deus para a nossa salvação, onde somos contemplados por sua misericórdia e por sua graça. Misericórdia é, portanto, o ato de absolvição de uma culpa. E nada mais do que nós pensarmos e refletirmos sobre a nossa salvação, a nossa redenção, para que entendamos de fato o que é misericórdia. E nós fomos alcançados dentro deste plano redentivo de Deus, com a sua misericórdia e também com a sua graça. Misericórdia é o ato de não aplicar o castigo merecido. Misericórdia é o ato de não aplicar o castigo merecido, enquanto graça é o ato de conceder favor imerecido. Amém? Misericórdia, né? É o ato de não pesar sobre nós, né, a culpa, conforme foi dito aqui, não aplicar o castigo merecido. Observe bem, queridos irmãos, que todos nós, né, todos os salvos, fomos alvos da misericórdia do Senhor. A bem da verdade, não apenas os salvos, mas toda a humanidade, né, toda a humanidade é alvo da misericórdia do Senhor. Por quê, irmãos? Quando nós pensamos lá no Éden, nós vamos ver que o Senhor havia dado uma lei a Adão e Eva, uma única lei. Qual era a lei que o Senhor deu? Não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, certamente morrerás. Só isso, não tinha mais nada, apenas, né, uma lei, né, sejam obedientes em não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Do mais vocês podem comer, vocês podem fazer, tudo está permitido, tudo está liberado, mas cumpram este mandamento. E o homem transgrediu, e o homem pecou. E por conta do pecado do homem, ele se tornou culpado. E o Senhor disse a ele, né, que o dia em que ele comesse daquele fruto, se ele viesse a desobedecer, certamente ele iria morrer. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele proveu ali, né, naquele dia, a forma, a maneira do homem ser restaurado à sua condição, né? Por amor ao homem, Deus, Ele exerceu a sua misericórdia, isto é, Ele não aplicou sobre o homem o castigo merecido. Porque o que o homem merecia, e todos nós, como descendentes de Adão, que carregamos, né, no nosso gene a semente do pecado, o que todos nós merecíamos era de fato a condenação eterna. No entanto, além de termos sido alvos da sua misericórdia, fomos também alvos da sua graça, porque o Senhor não apenas deixou de aplicar sobre nós o castigo que merecíamos, ou seja, a condenação eterna, mas Ele nos agraciou, ou seja, Ele nos presenteou com a sua graça, com o favor imerecido, que é a nossa salvação. Amém? Mas o texto sagrado que nós acabamos de ler diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, nós não necessitamos da misericórdia do Senhor? Necessitamos dessa misericórdia todos os dias. Todos os dias nós carecemos desta misericórdia.
né? E, portanto, na nossa vida, na nossa relação humana, no sentido horizontal, que eu costumo falar, ou seja, na nossa relação com as pessoas, nós também precisamos, quando necessário, usar de misericórdia. Se alguém fez alguma coisa que até era merecedor, né, de uma punição, se alguém fez contra nós alguma coisa que até de fato era merecedor de um castigo, lembrando que eu e você todos os dias somos alvos da misericórdia de Deus, devemos também, assim como nosso Pai Celestial, exercitar esta misericórdia. Amém, irmãos? Exercitar. Você pode estar coberto de razão, você pode estar cheio de direito, não é disso que nós estamos falando, não. Nós estamos falando exatamente de abrir mão do nosso direito num ato de misericórdia por um culpado, como Deus fez e tem feito com a humanidade e fez conosco todos os dias. Amém? O Senhor Jesus, Ele traz um exemplo, né, de um certo homem que devia uma grande quantia, e ele não tinha como saldar aquela sua dívida, aquela sua conta, e ele procura o seu credor, ou seja, ele é chamado pelo seu credor, né, para pagar aquela dívida, e ele coloca ali a sua condição, que ele não tem realmente aquele valor, que ele não tem aquela quantia, e então, aquele credor, usando de misericórdia, ele anula aquela dívida, ele o absolve, né, daquela condição. Só que na parábola o Senhor vai dizer que aquele homem que foi perdoado, aquele homem que foi absolvido, aquele homem que foi alcançado pela misericórdia do seu credor, ao sair dali ele se depara com um conservo seu, ou seja, com alguém, com um amigo, com um parente, a palavra do Senhor não descreve exato, dentro da parábola, mas ele encontra com alguém que lhe devia. E lhe devia um valor, uma quantia bem inferior daquilo que era a sua dívida, da qual ele tinha sido perdoado. Mas a palavra de Deus vai dizer que aquele homem, que agora ele era credor do outro, mesmo sendo o outro um devedor de uma pequena quantia, de uma pequena monta, ele pega aquele homem e ele esgana aquele homem e tenta obrigá-lo, forçá-lo a pagar a sua dívida. Quando o seu senhor, o credor, ficou sabendo daquele ato, ficou enfurecido e disse: eu te perdoei tão grande dívida, usei de misericórdia para com você, de tão grande dívida, você não deveria ter feito o mesmo com o teu irmão? Você não deveria ter feito o mesmo com o teu conservo? Você está entendendo isso, igreja? Amém, irmãos? Sabe, infelizmente nós vivemos num mundo onde algumas pessoas, elas agem da seguinte forma, o que é meu, se eu tiver no meu direito eu vou ter as últimas consequências. Irmãos, esse tempo já passou, esse tempo é o tempo da lei de Moisés, que se dizia olho por olho e dente por dente. Assim era a lei, olho por olho e dente por dente, e não estava errado, porque era a lei. Mas eu e você não vivemos mais no tempo da lei, nós vivemos no tempo da graça, nós vivemos no tempo da bondade, nós vivemos no tempo da misericórdia, nós vivemos no tempo do amor, nós vivemos no tempo do perdão. Eu disse há pouco aqui que o mundo lá fora carece tanto disso, e nós vamos esperar esse tipo de atitude do mundo, ou somos nós quem temos que manifestar isso lá fora? Amém, igreja? Você entende? Eu me lembro de no domingo passado ter dito que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e quando eu falo nós, a igreja, não estou me referindo a este grupo, a este rebanho, nem a esta denominação, eu falo todos os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nos 4 cantos da terra. Nós somos chamados para andar no contrafluxo, nós somos chamados para andar na contramão do mundo, irmãos. Viu? Pastor, mas lá fora não é assim. É verdade, é por isso que eu e você fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo, porque lá não é assim. Amém? Então, no nome do Senhor Jesus, lembrando da misericórdia que Deus teve e tem para conosco todos os dias, usemos também de misericórdia. Em sua misericórdia, Deus não nos dá o castigo que merecemos, enquanto em sua graça nos dá o presente que não merecemos. Na sua misericórdia, Ele não nos dá o castigo do qual nós somos merecedores, mas na sua graça Ele nos presenteia
com aquilo que nós não merecemos. Vamos aqui, irmãos, para o quinto item, a quinta coluna dessa estrutura, que é justiça. Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Um versículo muito conhecido diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Segura esse verso. Só para te colocar dentro do contexto, eu sei que a maioria absoluta dos irmãos, né, já se localiza dentro do texto sagrado, de que são todas estas coisas que o Senhor fala, né? Então, o contexto disso é quando Jesus está falando com a multidão, e em especial com os seus discípulos, que estavam apresentando, demonstrando ali ansiedade, né, solicitude pelas coisas desta vida, né, o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, como é que vai ser amanhã, né, é uma inquietação constante que tem na mente do ser humano, e todos são assim, né? Até que nós tenhamos um encontro com Cristo e a sua verdade entra dentro de nós, e nós passamos então a dominar o nosso velho homem e a nossa velha natureza, porque se não fizermos isso também nós vamos continuar ansiosos, vamos continuar inquietos, vamos continuar preocupados com as coisas deste mundo. E o Senhor Jesus estava dizendo para eles o seguinte: olha, a maior preocupação que vocês devem ter é em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se vocês colocarem as coisas dentro de uma ordem, de uma prioridade correta, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, estas coisas com que vocês estão preocupados, todas elas serão acrescentadas. Amém? Fica isso para o teu coração, meu querido irmão e irmã. Talvez alguém veio para o culto nesta noite preocupado com uma situação que você tem que resolver amanhã. O Senhor meu Deus, o Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus sabe tudo aquilo que você precisa. Eu e você não sabemos o nosso amanhã. Deus sabe todos os dias da minha vida e da tua vida. Então se ocupe e se preocupe em buscar primeiramente o reino de Deus. O reino de Deus nós já estamos nele, o reino de Deus nós buscamos, mas vamos entender aqui porque o assunto é justiça. Eu quero falar aqui, irmãos, primeiramente da justiça de Deus, da justiça divina. O Deus que nós amamos e servimos, como a plenitude da justiça. Aliás, o nosso Deus é a plenitude de tudo aquilo que nós estamos falando. Amém, irmãos? Nosso Deus é a plenitude do amor, o nosso Deus é a plenitude do perdão, nosso Deus é a plenitude da bondade, da misericórdia, o nosso Deus é a plenitude da justiça, o nosso Deus, Ele é pleno. E eu quero, portanto, agora, na direção do Espírito Santo, falar a respeito desta justiça, a justiça divina. Em primeiro plano, o sacrifício de Jesus no Calvário expressa a justiça de Deus. Preste atenção, porque isso aqui é muito importante. Em primeiro plano, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário expressa a justiça de Deus. Pois, apesar do seu grande amor pela humanidade, Deus não poderia simplesmente passar por cima da transgressão do homem sem exigir o devido reparo, razão pela qual Jesus se fez homem e veio ao mundo para pagar a nossa dívida. A justiça de Deus, aquele Deus que chegou e disse para Adão: vocês não transgridam, vocês não façam isso, porque se vocês fizerem, vocês vão morrer. A justiça de Deus precisava cumprir aquilo que ele havia dito. Ele disse que o homem que pecasse iria morrer, se o homem viesse a pecar, iria morrer. E agora, por mais amor que Deus tenha tido para com o homem, Deus não podia simplesmente passar por cima da transgressão e dizer: olha, eu falei para você, para que você não comesse, porque se você viesse a transgredir, eu teria que aplicar esta pena. Mas você foi feito à minha imagem, você foi feito à minha semelhança, você é a coroa da criação, eu amo você demais, eu não quero destruir você, eu não quero acabar com a raça humana. Então vamos fazer o seguinte, vamos virar a página, vamos esquecer isso, vamos fazer de conta que não aconteceu nada.
E eu pergunto para você, dentro daquilo que nós conhecemos, de justiça de Deus, Deus poderia fazer isso? Sim ou não? Não poderia. Se Ele é um Deus justo, que Ele determinou através da sua palavra que teria que ser feito da forma como Ele diz que teria que ser feito, teria que ser feito. É a justiça de Deus. Agora, quem é que iria pagar essa dívida? O homem não tinha condições de pagar essa dívida, ele se tornou devedor. E toda a sua descendência, né, até o último homem que nascer sobre a terra, continuará sendo devedor. Quem é que poderia pagar essa dívida? É aí, querido irmão e irmã, que entra o plano redentor de Deus, né, que foi algo que Deus já deixou claro ali no próprio Éden, naquele momento em que ele teve o encontro com Adão após a sua queda. Deus conversa com Adão, lhe chama atenção, Adão transfere para Eva, Eva transfere para a serpente, e Deus então diz para a serpente, você fez o que fez, mas do ventre da mulher sairá aquele que vai esmagar a sua cabeça. E é por isso que Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, na pessoa do Filho, se encarnou e veio para a terra para cumprir a justiça de Deus. Para cumprir a justiça de Deus. Então, um Deus justo não poderia deixar o pecado sem a sua devida condenação. Não poderia deixar aquela dívida simplesmente esquecida, mas a sua justiça requeria que Deus cobrasse do homem o preço da sua transgressão, do seu pecado. Talvez alguém pudesse dizer, pastor, mas não existe uma contradição? O senhor acabou de falar agora há pouco de misericórdia, e falou de um Deus de misericórdia, agora o senhor está falando de um Deus que cobra, ou de um Deus que pune. Não existe nenhuma contradição, porque Deus cobrou o preço do pecado do homem, do ser humano, mas cobrou o preço do pecado na pessoa bendita de Jesus Cristo, seu Filho amado. Para comigo e para com você, Ele usou de misericórdia. Amém? Para com a raça humana, de uma forma geral, Ele usou de justiça, punindo na pessoa de Jesus, que não tinha pecado, o pecado de toda a humanidade. Quando Jesus entrega a sua vida ali na cruz do Calvário, estava cumprido, a justiça de Deus, parcialmente, preste atenção, parcialmente estava cumprida a justiça de Deus, no que diz respeito à dívida da humanidade. Mas se nós estamos falando de um Deus pleno em justiça, vamos raciocinar juntos aqui o seguinte: Ele pega o seu próprio filho, Ele toma o seu próprio filho, sem pecado, faz com que este filho se encarne na figura de um homem, e venha e viva aqui durante os 33 anos e meio da sua existência na terra, sem pecado, e Ele paga o preço da nossa transgressão. Eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, é justo, se nós estamos falando de justiça, vamos perguntar, é justo que um inocente pague por um pecador? É justo que alguém que não tem culpa leve a culpa do outro? Vamos pensar aqui numa coisa muito pequena, e talvez não, certamente muito distante daquilo que o Espírito Santo do Senhor está falando, mas só para a gente tentar entender. Vamos pensar que lá dentro da empresa onde você trabalha aconteça alguma coisa grave lá, e de repente a culpa daquilo cai sobre você, sendo que você não tem culpa absoluta de nada daquilo que estava acontecendo. Aliás, você nem estava ali presente na hora, você nem estava presente ali na hora, mas acabou de alguma forma aquela culpa recaindo sobre você. É uma coisa gravíssima, e por conta daquele ato grave, você é demitido daquela empresa por justa causa, sem direito a absolutamente nada. É apenas aqui uma ilustração. Dentro de um senso de justiça, você acha que é correto
o inocente pagar pelo pecador? Sim ou não? Não é. Amém, igreja? Não é, não pode ser. Não pode ser. Mas então, quando Deus pune o seu filho que era santo, quando Deus pune o seu filho que era justo, que não tinha nenhuma culpa, nenhum pecado, então Deus falhou na sua justiça? Não, não. Quando Deus cobra em Jesus o preço do pecado da humanidade, Ele estava ali praticando um ato de justiça. Agora preste atenção. Em segundo plano, a ressurreição de Jesus ao terceiro dia é a expressão máxima da justiça de Deus, pois o Pai não poderia deixar o seu Filho, que nunca pecou, sucumbir diante da morte. Amém, irmãos? Essa é a justiça. Você vai pagar com o teu sofrimento, com a tua dor, o pecado de toda a humanidade. Mas você é santo, mas você é justo. E então você não vai sucumbir diante da morte. Eu vou ressuscitá-lo, eu vou trazê-lo de volta num corpo glorificado, como você sempre teve, e você voltará à minha destra no céu, como você sempre teve. Esta é a expressão máxima da justiça de Deus. Enquanto Ele pune o pecado do homem na pessoa bendita de Jesus, mas Ele não deixa seu filho sucumbir diante da morte. Amém, igreja? Esse é um Deus maravilhoso, não é? Jesus, Ele veio sabendo aquilo que Ele iria fazer. Ele veio sabendo, irmãos, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalharam o plano da nossa salvação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalharam o plano da nossa redenção. Cada um deles, queridos irmãos, abriu mão, né, de algo especial. O próprio Pai abriu mão do Filho, o próprio Jesus abriu mão da sua condição, né, conforme diz a própria palavra de Deus através de Paulo, sendo igual a Deus, ou sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, tomando a forma de homem. Como homem ele foi o mais humilde dentre os homens, se submetendo à vontade de Deus, indo até a morte, e morte de cruz. Então cada um deles, na pessoa bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abriu mão para a nossa salvação, porque a justiça de Deus precisava ser feita contra o pecado, mas nessa justiça jamais o Pai iria deixar o seu Filho inocente sucumbir diante da morte. E nós louvamos a Deus por isso, né? Esse é o nosso Deus. Então preste atenção. Então buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça implica buscar entrar neste reino pela única porta de justiça, que é Jesus Cristo, o Senhor. Nenhum ato de justiça humano pode nos fazer participante do reino de Deus. Se alguém deseja entrar no reino de Deus, se alguém deseja buscar o reino de Deus, ele tem que saber que ele tem que entrar pela única porta de justiça aceita por Deus, que é Jesus Cristo, seu Filho amado. Nenhum outro ato de justiça que o homem possa querer praticar. Tem pessoas que dizem: pastor, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou um homem bom, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe, sou um bom filho, sou um bom cidadão, sou um bom cristão. Amém, amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ser um bom homem, ser uma boa mulher, ser um bom pai, uma boa mãe, não tem nada de anormal, e ao contrário disso, é que infelizmente nós vivemos num mundo tão ruim, tão ruim, tão ruim, que o que é alguma coisa parece que já é muito, mas não é não, viu? Ser um bom homem é um dever para todos nós que somos homens, ser uma boa mulher é um dever para todos vocês que são mulheres, ser um bom pai é o dever para todo aquele que é pai, ser uma boa mãe é o dever para toda aquela que é mãe, ser um bom filho é para todos nós que somos filhos, ser um bom cidadão é para todos nós. Amém, igreja? E isso tem que ser conservado, isso é importante e é necessário, mas não é suficiente. Aliás, não passa nem perto do que é necessário para entrarmos no reino de Deus. Para entrarmos no reino de Deus tem que ser pela única porta de justiça, que é Jesus Cristo, o Senhor. Vamos ver o que diz Paulo em Romanos, capítulo 3, versos 21 ao 25, dentro deste mesmo assunto que nós estamos tratando.
Romanos capítulo 3, nós vamos dos versos 21 ao 25. Diz assim: mas agora se manifestou sem a lei, o que, irmãos? Vamos ler juntos? Se manifestou sem a lei a justiça de Deus. É do que nós estamos tratando. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus, através do que, irmãos? Da fé em Jesus Cristo. Essa é a justiça que nos coloca dentro do reino de Deus. A justiça pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, de que forma, irmãos? Gratuitamente. Gratuitamente para quem? Para mim e para você, que fomos alvos da misericórdia. Mas eu pergunto para você, para Jesus foi gratuito? Jesus não teve um preço para pagar? E um preço alto? Então nós temos que entender a palavra, né? Quando nós estamos falando do ato de justiça de Deus punindo o pecador, não fui eu e nem você que fomos punidos, quem foi punido foi Jesus Cristo, o Senhor. Quando a palavra de Deus diz que esta salvação nos alcançou de forma gratuita, gratuita para mim que não tive que pagar nada, mas alguém pagou um preço muito alto por mim e por você. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então, nós estamos falando aqui. Falamos aqui da justiça divina, mas eu quero rapidamente falar da nossa justiça, né? Do ato de justiça que deve existir entre nós. Em terceiro plano, sob a ótica da palavra de Deus, justiça significa você nunca dar ao outro menos do que lhe é de direito. Sob a ótica da palavra de Deus, justiça, no nível horizontal, né, nas nossas relações humanas, é você nunca dar a alguém menos do que lhe é de direito. Nas nossas relações comerciais, nos nossos negócios, na nossa forma de ser, se queremos e precisamos ser justos, nós temos que ter esse entendimento. Eu nunca posso dar ao meu irmão, eu nunca posso dar ao meu próximo menos do que lhe é direito. E para isso, irmãos, para termos um bom entendimento, eu gostaria que nós lêssemos um texto que está em Levítico, capítulo 19, versículo 35 e 37, nós vamos ler na leitura na linguagem de hoje, né, que é uma linguagem mais perto de nós, para termos bom entendimento. Estamos falando agora da justiça humana, mas fundamentado numa vida de alguém que pertence ao reino de Deus. Amém? Tudo que está sendo dito aqui está sendo dito para o povo de Deus, para a igreja de Deus. O mundo faz diferente, faz mesmo, mas o povo de Deus tem que ser outro. Diz assim o texto sagrado, né? Nós vamos ler Levítico 19, do verso 35 ao 37. Não prejudiquem os outros, usando medidas falsas de comprimento, peso ou capacidade. Segura aí, volta para nós, volta. Não prejudiquem os outros, usando medidas falsas de comprimento, peso ou capacidade. Do que a palavra do Senhor está dizendo aqui? No versículo seguinte vai continuar também falando sobre isso. Dos nossos negócios. Você vai fazer um negócio com alguém? Eu de manhã me veio à cabeça, eu vou usar o mesmo exemplo, né? Talvez não caiba exatamente, mas você vai pensar em outras coisas que vai te ajudar. Vamos pensar em alguém que, de repente, fez um negócio, vendeu um lote de terra para alguém lá,
Quantos metros tem o seu terreno? O meu terreno é 12 metros de frente por 25 de fundo, 12 de frente por 30 de fundo. Aí você compra, você quer, faz um negócio lá, tudo certinho, bonitinho, né? Quando você vai pegar a escritura, ele não tem 12 de frente, ele só tem 11. Poxa, foi tirado 1 metro. A pessoa sabia que ela não tinha os 12. Por que ela vendeu 11 como se fosse 12? Está correto isso? Sim ou não? Não pode. Não pode. Mas vamos pensar que fosse o contrário, né? De repente o terreno ele foi vendido por 10, a pessoa chega lá, tem 10,5, né? O seu terreno que você me vendeu tem 10, não, tudo certo, está tudo resolvido, amém. Nós não podemos dar menos, amém, igreja? Nós não podemos dar menos do que é direito, né? Você chega numa casa comercial qualquer, aí, num açougue, por exemplo, e compra lá, né, X quilos, ou você liga lá e pede pelo delivery, e você pagou aquilo lá, porque você fez um Pix daquilo, mandou lá, quando você recebe na tua casa, você vai ver, faltou meio quilo daquilo que você havia pedido. É justo isso? É certo? É correto? Não é. Agora você pediu 15 quilos, veio 15 quilos e 400, mas você tinha pago, já pagou só os 15 quilos. Amém, veio a mais, não tem problema nenhum. Eu estou dizendo isso, irmãos, no sentido do que eu e você devemos fazer em relação às pessoas. Não dar a ninguém a menos do que lhe é de direito. Se a pessoa trabalhou por um X por aquele dia, tem que chegar no final do dia e tem que pagar aquilo. Se for o caso, pagar até um pouco mais, mas nunca menos. Vai fazer um acerto com alguém, né? Se for possível e se entender que deva fazer, faça até um pouco a mais, nunca a menos. Nunca a menos, porque quando nós subtraímos de alguém, quando nós tiramos de alguém, nós estamos pecando não só contra a pessoa, mas pecando contra o nosso Deus. Vamos ver o que diz o próximo versículo. Usem balanças certas, pesos certos e medidas certas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e os tirei do Egito. Obedeçam as minhas leis e os meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Não faça nada, meu querido irmão e irmã, ilícito, querendo levar vantagem, sabendo que você está tentando se aproveitar de alguém. Não faça desta forma. Não faça desta forma. Eu já preguei em outras ocasiões aqui, falando a respeito de alguma coisa assim. Se você tem um carro que está com o motor fundindo, e você quer vender aquele carro, seja verdadeiro. Estou vendendo esse carro aqui, mas ele está nessa condição. Te interessa? Eu quero X. Não, me interessa. Não tem problema. Deu a primeira volta, o motor fundiu, travou tudo, parou. Eu estava sabendo. Eu comprei e paguei sabendo o que eu estava fazendo. Não, isso aqui está um brinco. É a última coca da garrafa. Você não vai encontrar outro desse em lugar nenhum. Que coisa linda. A primeira volta que dá já fumaceia tudo, trava tudo, para tudo. Justiça, irmãos, justiça. Nós temos que ser justos, fazer tudo com justiça. Mas ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Eu, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, sou o teu Deus. Deus está vendo. Se não tem ninguém vendo, Deus está vendo. Se não tem ninguém sabendo, Deus está sabendo. Amém? Comportamento de homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças que vivem no reino de Deus. Por último, dentro deste item, para a gente já passar para o seguinte e encerrar esta noite, isso aqui também é maravilhoso. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 6. 1 João 2, 6. Vamos ler juntos esse versículo, irmãos? É um versículo que fala com todos nós. 1 João 2, 6, todos juntos. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Por gentileza, Davi, volte para nós lá na versão anterior. Sim, agora sim, vamos lá. Vamos lá de novo, irmãos. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Se você está nele,
Se você está em Cristo Jesus, se nós estamos em Cristo Jesus, o que diz o texto, irmãos? Que nós devemos andar como Ele andou. Ah, pastor, mas isso aí é exigir demais. Não, não é. Não é exigir demais. Eu já ensinei, já preguei tantas vezes que nenhum de nós somos perfeitos. Mas a palavra de Deus diz que de forma clara, eu e você caminhamos para o alvo, em busca da estatura do varão perfeito que é Jesus. Esse é o nosso alvo. Não alcançamos ainda? Não alcançamos, mas estamos nesse processo. Estamos trabalhando, estamos encaminhando, porque eu quero andar como Ele andou. Eu preciso andar como Ele andou. Aquele que diz que está nele, também deve andar como Ele andou. Amém? Por último, nesta noite, nós vamos aqui tratar sobre a sexta coluna, dessa estrutura, e eu quero falar sobre fidelidade. Fidelidade. Mateus capítulo 24, versos 45 e 46. Mateus capítulo 24, verso 45 diz: Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor vier, achar servindo assim. Fidelidade significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma virtude daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Estamos falando sobre fidelidade, Fidelidade é uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Homem de Deus, mulher de Deus, povo de Deus, tem que ser fiel, tem que ter compromisso com aquilo que assume. Amém, igreja? Você pode, eu posso, infelizmente, por força de circunstâncias, às vezes até não conseguir cumprir aquilo com o qual nós nos comprometemos. Pode acontecer e acontece com qualquer um de nós. Você faz um compromisso com alguém e, de repente, alguma coisa atravessa o caminho e você não consegue cumprir aquilo que você havia se comprometido. Mas aquilo foi um acidente, não foi algo premeditado. Não é algo que a pessoa fala, mas já sabendo que não vai fazer, já sabendo que não vai cumprir. E tem muitos desses, irmãos. Tem muitos desses. Agora, não é possível que tenha muitos desses no meio do povo de Deus. Aliás, não é possível que tenha nem poucos desses no meio do povo de Deus. O que nós nos comprometemos, nós temos que ser fiéis para cumprir. Se aconteceu alguma coisa que nos impediu de cumprirmos aquilo que nós nos comprometemos, pelo próprio compromisso e pela própria fidelidade, nós temos que procurar a pessoa, se é o caso, e justificarmos e explicarmos e apresentarmos ali os nossos argumentos, as nossas razões, e resolvermos aquilo na medida que é possível se resolver. Mas não fazer alguma coisa já premeditado. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, eu não quero que ninguém leve para... Mas eu estou cansado de tomar chapéu de pessoas, não estou falando aqui a respeito de irmãos, de igreja, não é nada disso, de pessoas de uma forma geral, que se compromete com você de fazer um serviço, se marca o dia, marca o horário, o cara não aparece. Nunca vi, irmãos, que tempo que nós estamos vivendo, não é possível. Não dá para ir, fala que não dá para ir, não posso ir, estou comprometido, não tenho condições. Eu e você, e nós não somos diferentes, aqui nenhum de nós somos diferentes. Irmãos, eu tenho uma vida corrida. A Sandra, minha esposa, que vive comigo há mais de 40 anos, sabe disso. Eu levanto todo dia pela manhã e levanto cedo, não sou de ficar dormindo até tarde. 5h30, 6 horas da manhã eu estou de pé, vou dormir todo dia, 11 horas, 11h30 da noite, no outro dia, 5h30, 6 horas eu estou de pé de novo, e a minha vida ela é programada, e a sua também, eu sei, todos nós temos a correria, eu não sou diferente de você, nem melhor que você. Agora, você abre mão de alguma coisa que você tem que fazer,
para esperar alguma pessoa que se comprometeu com você, né? E de repente a pessoa não te dá nem satisfação. Você manda lá uma mensagem pelo WhatsApp, o camarada nem responde, e você fica lá esperando, você não sabe o que aconteceu, se o cara está bem, se o cara está mal, se o cara está vivo, se o cara está morto, se o cara está na terra, se já foi para a eternidade. Difícil, irmãos, não dá para ser assim, sabe? Pessoas de Deus têm que ter responsabilidade, têm que ter comprometimento. Amém, irmãos? Isso aí é lá para fora, isso é lá para o mundo, viu? Isso é lá para o mundo. Se você fizer negócio com uma pessoa que ainda não foi transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus, você tem até que ter paciência aí, não é? Mas no meio do povo de Deus não dá para ser. Fiz um compromisso com o Domingos, não consegui atender o Domingos antes, não é? Daquele momento, daquele horário. Passa a mão no telefone ou pelo WhatsApp: Domingos, olha, infelizmente não consegui fazer, viu? Não vou poder, me perdoe, viu? Vamos ver se a gente consegue uma outra solução. Agora, ele fica me aguardando e eu simplesmente não dou nem satisfação. Eu pergunto para você: está certo isso? Isso aí é ser uma pessoa fiel, uma pessoa honesta? Fidelidade significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma virtude daquele que é leal, daquele que é confiável, honesto e verdadeiro. Isso é ser fiel. Somos exortados a sermos fiéis até o fim. Apocalipse capítulo 2, verso 10, e nós encerramos aqui. Eu gostaria que o Ministério de Música já estivesse se posicionando, para a gente já estar louvando a Deus com uma canção. Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Este versículo está inserido, né, numa das cartas em que o Senhor revela a João para mandar a uma das igrejas da Ásia. Está ali no Apocalipse 2:10. Mas o que eu quero me ater ali é onde o Senhor diz: ser fiel até a morte. Não é ser fiel por um dia, não é ser fiel uma semana, não é ser fiel esse mês. Puxa vida, depois dessa palavra aí, essa semana agora eu tenho que ir. Não, não é essa semana, é ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou uma pessoa de Deus. Eu expresso o reino de Deus aqui na terra, não é? Quero repetir aqui, irmãos, nenhum de nós somos perfeitos, nenhum de nós cometemos falhas, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Que nada seja premeditado, que nada seja feito já de uma forma intencional, para dar prejuízo para alguém, né, para criar uma situação de constrangimento para quem quer que seja. Subam no altar, vem cá. Mas ao contrário disso, então que no nome do Senhor Jesus Cristo, ainda a semana que vem nós vamos encerrar este assunto, mas que o amor, que o perdão, que a bondade, que a misericórdia, que a justiça, que a fidelidade façam parte da nossa vida como algo natural desse reino em que nós vivemos nele, que é o reino dos céus. Amém?